Bom dia! Está no ar o programa Dicas da Veveta ao vivo para você. E hoje nós vamos falar sobre Pitbull, tentar desmistificar um pouquinho essa raça, mostrar o quanto eles são meigos e o quanto eles são agradáveis de se ter como um pet. E por isso aqui está comigo a Marcele do Canil Del Manto. Obrigada, Marcele, pela oportunidade. Eles eram de Atibaia, é um canil de excelência. Eu mesma pude verificar isso antes de trazê-los, então eu fiquei muito feliz de ter visto o trabalho que eles realizam com os pits. E o nosso telefone para você tirar dúvidas ao vivo é o 11 97 461 7560. 97 461 7560. Tanto eu como a Marcele estaria aqui ao vivo para responder alguma pergunta que vocês tenham. Marcele, me conta um pouquinho. E assim, a gente está aqui com o Batman, né? Um pitbull que veio. Eu pedi justamente para ela trazer o pitbull para vocês verem o quanto eles são mansos. E aí eu descobri o nome Batman dele. Vou tentar mostrar para vocês. Por que é Batman? Porque ele tem, gente, ele tem a marca do Batman. Dá uma olhada nisso, que coisa mais gostosa. Ele está comigo agora, acabou de me conhecer e já me beija, já me abraça, né? Então, eu queria mostrar aqui um pouquinho o quanto ele é manso. Conheci ele aqui não faz nem 15 minutos e está aqui conosco. Mas me conta um pouquinho a origem da raça do Pitbull e como que surgiu essa paixão pela criação de pits. O Pitbull ele sempre foi polêmico, né? Então a paixão já surgiu junto de um desafio de ter um cachorro que era tão polêmico. As pessoas tinham medo, sempre tiveram, né? Ah, é um Pitbull. Então quando a gente adquiriu o primeiro foi assim, nossa, a gente comprou um cachorro assassino, né? Era aquela coisa de realmente as pessoas não saberem e ter esse preconceito, né? E a gente quis justamente ter um cachorro desse por conta desse desafio. Mas você sabe, eu sou mais velha que você, eu acredito nisso. Uhum. E na minha infância se falava em Doberman. Sim, sempre tem um culpado, não é? Né? A gente era a fase da criação de pastor alemão, mas o risco era Doberman e Rottweiler. Sim. E agora, não sei, veio a bola da vez, vem o Pitbull, né? O Pitbull é um cachorro muito versátil, né? A origem dele ele é um cachorro americano, ele vem dos Estados Unidos, ele vem de algumas misturas de terriers e bulldogs, né? Na Inglaterra e tal. E nessa seleção, ao longo dos anos, ele se originou e foi registrado pela primeira vez nos Estados Unidos. Tá? Isso já fazem desde 1909 esses registros, pela DBA, e a gente... Deixa ele à vontade. E a gente sempre, né, desde quando iniciou esse trabalho voltado para um pitbull mesmo, puro, a gente foi para os Estados Unidos e começou a trazer de lá esses cachorros. E tendo essa importância da preservação, justamente por conta de caráter deles, né, de temperamento, né, isso tudo está envolvido na criação de cães, né? E infelizmente às vezes as pessoas não entendem, né, como é importante esse início. Logo de início você já pegar um animal puro, de uma boa seleção. Você me comentou que existem pits que são mais de companhia, que tem essa seleção genética, e outros pits que são mais de briga. Existe um termo chamado tradicional, né, que vem da tradição mesmo, enfim, da seleção desses cães que a princípio foram criados para briga, são cachorros que foram selecionados para brigar, assim como muitas raças. Às vezes a gente fala do Pitbull, mas a gente tem um Akita, a gente tem outras raças que também foram selecionados ali para essa parte de combate. Mas esse combate que você fala era para ser usado em guerras? Combate ou era para ser... Ah, tá. Naquela época já tinha essa questão de rinha. É uma coisa cultural, isso é uma coisa de muitos anos. Ai, que pena. E isso é uma coisa que, ao longo dos anos, as pessoas foram tendo mais noção e foram direcionando mais as criações para outros trabalhos, né? E o Pitbull é muito versátil. Então, a gente teve uma seleção, todo um trabalho dos criadores e dos clubes especializados, a consciência, de direcionar esses animais para morfologia, para competição de beleza, ou também para o esporte. Porque já que a gente tem um animal potente, que foi criado para ter vontade de pegar, ele tem força, ele tem vontade, então vamos colocar ele para fazer uma coisa que ele não vai machucar nem a ele, nem a ninguém. Vamos colocar ele no esporte. Então, o esporte ele veio, entre aspas, para salvar aí essa parte do Pitbull. Para mostrar, gente, se vocês vissem o olhar do Batman para mim, ele ainda tem olho é um olhar doce, é um olhar meigo, né, meu amor? É um olhar que eu não consigo ver um animal desse agressivo, infelizmente, eu não consigo. Aliás, eu estava conversando com a Marcele, eu clínico há 15 anos.
eu tenho, não dá para aproximar, mas eu tenho N marcas de mordida, eu não tenho uma marca de mordida de um pitbull. Né? E olha que eu clinico há 15 anos, eu mexo neles e... Claro que às vezes a gente tem um pitch para entrar no consultório e falar, olha, ele não gosta de outros cachorros, Sim. então a gente administra os animais na recepção para o pitch entrar. Sim. Mas ele morder a gente nunca. Sim. Me fala então o seguinte, como que... O que é um canil de excelência? Eu sei que o teu canil é um canil de excelência. E o que é ser um canil de excelência? O que vocês buscam na raça para se tornar um canil nesse nível? A primeira coisa que um canil de excelência tem que ter é pensar no bem-estar dos cachorros. E além de ter a raça, de preservar a raça pura, é dar qualidade de vida, dar saúde para esses animais, dar, né, exercício, porque não adianta nada você dar uma boa ração, você ter um espaço aconchegante, se você não desenvolve neles também na parte mental, né? Você dá o espaço para correr, você dá o exercício que ele precisa, é um animal ativo, é um animal que precisa gastar energia, porque senão ele vai ficar estressado e aí você vai ter problemas. Então, o canil de excelência, eu acho que para o Pitbull é um canil que pensa nesse aspecto, que direciona esses animais para fazer um esporte, que faz um trabalho, eles praticam o top dog e eles fazem esteira, então todos os dias eles fazem, cada um tem o seu tempo, né, porque é um cachorro mais jovem, que está começando há pouco tempo faz menos, mas a esteira ela é muito importante, ainda mais quando você tem mais cachorros, né. Eles gostam de fazer, é uma coisa que você atira da baia, ele já corre para a esteira. A primeira coisa que ele corre é para a esteira, porque ele sabe que ali ele vai gastar. E eles têm essa necessidade. E lá no seu canil você tem muito problema de briga entre eles? Não, porque todos os meus cachorros são, eles moram em boxes separados. Então, não é uma raça de matilha, não indico para matilha. Um casal dá para ter, legal, mas para matilha é uma raça um pouco complicada. Nos vídeos que eu vi você tem dois. Isso, normalmente são, alguns são dois e alguns são um, né? Para evitar, a gente normalmente deixa um por box, para realmente não acontecer de brigar. No máximo um casal, ou quando eles são jovens, quando eles são filhotes, aí tudo bem, ainda dá para ter esse convívio. E quando você fala em esportes, quais esportes exatamente o Pitbull... Senta, filha. Quais esportes exatamente o Pitbull pode realizar? O Pitbull ele pode realizar qualquer esporte, desde um trabalho de proteção, a um agility, a um trabalho de adestramento um pouco mais completo, como o que é mais específico para ele, que é o Top Dog. O Top Dog veio dessas habilidades que ele foi criando ao longo dos anos, para a rinha, para a luta. A gente tirou dessas habilidades maneiras dele gastar isso, dele usar isso de uma forma benéfica para ele. Então ele tem um salto de livre, né, que ele pula e morde o pneu, ele tem um salto de escalada, onde ele escala, ele usa força, ele usa habilidade, isso tudo, e desafia, né? Isso é um desafio para ele. E como que faz para prevenir lesões em joelho, lesões em quadril, em cotovelo? Porque provavelmente, eu vi em algumas das coisas que eles pulam e aí o tutor está embaixo para pegar. Existem regras que colocam, assim, o cachorro quando ele vai fazer o salto, ele precisa cair já na mão do proprietário. Ele pode ser desclassificado dependendo do que acontecer. Que bom, então tem toda uma preocupação. Tem um cuidado, sim. Normalmente a gente sempre acompanha com o veterinário o evento e os cachorros, para iniciar a competição, ele tem que ter mais de um ano. Porque aí ele já tem uma conformação, uma articulação mais seguro para ele. Então a gente indica que sempre comece, né, indica não, é regra também na competição, depois de um ano de idade o cachorro participar. Entendi. E você, Batman? Você já está participando, Batman? Ainda não, ele fez um ano agora. Falei, eu acabei de fazer aniversário, tia. Ó, se pegar no vídeo, se pegar no som, gente, perdão, mas assim, a prioridade para mim é o Batman, tá? Me fala uma coisa, como que são esses treinamentos? Como que você seleciona os animais? Você já me falou que começa com 1 ano de idade. E como que são esses treinamentos? A predisposição deles já existe para fazer atividades, são cachorros ativos. Então já existe essa predisposição para o esporte. E aí a gente vai direcionando numa brincadeira lúdica, no caso tem uma coisa chamada flirt pole, que a gente faz, para resumir, é um cabo de vassoura com uma corda e um paninho na ponta. Isso é ótimo para você brincar com eles e você aí estimular o drive de caça deles. Então você vai estimular desde filhote. Isso é uma brincadeira lúdica, não tem nenhuma consequência. Ele quer me dar beijo, gente! Se não, pô, vai ouvir um pá, pá, seu.
Conta. E aí a esteira, por exemplo, é um processo que tem que ser bem também desde novo. Então ele vai subir na esteira, ele vai ver como é a esteira, vai andar embaixo dele. E a gente usa a malacate, vamos dizer assim, a treadmill, que é uma esteira que não tem motor. Ele corre e ele para quando ele quiser. Ai, você que pode legal. estimular, mas se ele não quiser, ele não faz, porque ela anda com E assim você seleciona também o animal que gosta ou que não gosta. Sim. Existem animais, por exemplo, que fazem faz o salto livre, mas não faz a salto em distância, por exemplo, que não é dele. Então, a gente vai conhecendo os animais ao longo do tempo. Né? E você me falou que é um cachorro muito ativo. Você recomenda ele para apartamento? Tem muitos clientes meus que têm cachorros no apartamento, mas eles têm rotina. Então, eu tenho uma cliente minha maravilhosa, que é uma senhora, e ela tem 2 num apartamento, até que relativamente pequeno. Ela sai todos os dias com os cachorros. Né? E todos os dias é regra, assim. Uma coisa que eu gosto muito de vincular quando eu vendo um cachorro é um adestrador. Porque eu acho que tem que ter essa comunicação entre o cachorro e o proprietário. E isso ela fez também desde o início, então são cachorros adestrados, andam na Paulista, super comportados todos os dias. Ela tem regrado ali o horário que ela sai, ela vai num parque também, solta só os 2, que ela tem um lugar que é mais reservado, então ela solta só os 2, pratica o exercício com eles. E assim, lógico, se um cachorro desde novo ele tem aquela rotina, ele não vai necessitar de muito mais, se você já conseguiu... Né, aquela rotina. Infelizmente no Brasil o Pit veio muito ser conhecido como cachorro de guarda. Não, de jiu-jiteiro, né? Sim. E aí o jiu-jiteiro, que infelizmente no começo era também tido como gente de briga na rua, né? E hoje o conceito, graças a Deus, mudou. Então era um briguento que tinha um cachorro briguento. E assim que foi começando. Então hoje, graças a Deus, esse conceito tanto dos jiu-jiteiros mudou, né? Eles querem hoje mostrar que eles são lutadores e esportistas, sim, mas não agressores nas ruas, sim, né? E o Pitbull é a mesma coisa. Sim. Me fala uma coisa, a gente sabe que existe ainda algumas pessoas mal intencionadas que acabam usando anabolizante nos animais, sim, né? E isso existe em competições, alguma coisa antidoping para a gente poder evitar? Porque hoje eu vejo muito ainda na rotina que alguns animais que vieram de uso de anabolizante tem câncer em fígado, tem câncer aí embaixo. O conceito do anabolizante, se a gente para pensar na rinha, o intuito da rinha era do cachorro ganhar. Então o cara não está preocupado se depois o cachorro vai cruzar ou não, porque ele está colocando o cachorro, né, supostamente até para morrer. Então qual que é o medo dele depois do cachorro não funcionar em relação à reprodução? Nenhum. Até para morrer o cachorro está ali. Então, no esporte, a gente não tem tanto controle ainda. Porém, normalmente as pessoas que estão envolvidas são criadores, são pessoas éticas que justamente já não procuram uma coisa antiética. E você tem um problema muito sério de reprodução desses animais. Normalmente um cachorro que tem uso de anabolizante frequente, além da própria morte, ele pode ficar infértil. É muito provável que ele fique infértil. Né? Então, não existe um controle, já existiu uma conversa dentro do esporte, de se ter esse controle, de a gente fazer um sorteio, de repente, dos vencedores. Já existe essa conversa, mas ainda realmente um controle não tem. A gente ainda tem muitos eventos espalhados, em lugares, às vezes, que não tem muito acesso de laboratório e tal, então realmente ainda não tem esse controle. Mas é um animal que provavelmente vai ficar infértil, né? Então não é interessante. Então, verifiquem bem isso, né, gente? Porque eu sou contra. Sim. Acredito que a Marcele, pelo que ela está falando, eles também. Eles têm uma boa genética. E não essa precisa, seleção não precisa. Gente, é que a câmera não consegue abaixar. Mas o cachorro tem 1 ano de idade, a musculatura dele é inteira rasgada. Sabe? Quer dizer, já é um cachorro que tem uma musculatura que não tem necessidade disso, né? Mas se você tem uma boa alimentação, se você tem exercícios da maneira correta, você tem um animal excelente de qualidade muscular. Você não precisa de nenhum uso de anabolizante. Marcele, me fala uma outra coisa, essa questão de corte de orelhas, né? Como que o mercado brasileiro está se comportando? O corte de orelha é proibido e a gente já não tem mais os nossos animais. Nosso incentivo é que não façam esse corte de orelha, justamente porque hoje em dia você tem muita gente que não é profissional também, que faz, né, que acaba fazendo esse procedimento antiético, vamos dizer assim, e isso acaba correndo risco do cachorro morrer, de pegar uma infecção. Então, a gente hoje incentiva os meus cachorros todos
que a gente tem selecionado já faz uns anos para cá, não tem orelhas operadas. Alguns mais antigos têm, outros que eu trouxe de fora, mas a maioria dos meus cachorros hoje não tem. E a gente incentiva que não faça. A orelha do cachorro, ela é íntegra, ela é uma orelha leve, ela não dá nenhum tipo de problema de otite, não é uma orelha pesada. Então, algum tempo atrás eu ouvi dizendo o seguinte, que como eles eram, todos os animais que fazem corte de orelha, cortava essa orelha para que, vamos supor, que o bandido não tivesse aonde pegar. Você já ouvi, tem algum várias histórias. disso? Tem história de quem, porque cortava porque ele era de briga, e aí ele tinha que cortar para o cachorro não morder. Existia, né, as pessoas que falavam isso, mas se você pegar na história dos cachorros de briga, você vê poucos cães com a orelha cortada. Na verdade, você vê a maioria deles, na história dos cachorros importantes da briga, não tem a orelha cortada. E, na verdade, foi uma coisa estética mesmo. Como o Doberman, como um Dogo, como outras raças têm pela estética. Então, a gente não incentiva. É uma orelha leve, fácil de fazer tala, porque existem, né, formatos dela, você pode ter uma orelha em rosa, que é a orelha que mostra bem o masseter. Então a gente indica, tenho vídeos explicando isso e não fazemos, não tem problema nenhum de otite. O Pitbull tem uma orelha super leve, ainda mais quando ela quebra em rosa, ela quebra lateralmente, ou seja, o acesso da orelha do ar na orelha do cachorro é total, não tem... e é uma maneira dele também proteger quando está nadando, coisa assim. Então hoje, acho que a gente está num momento que isso está muito claro, assim. Então, realmente, não é uma coisa que eu indico mais. Faz muito tempo. E me fala um pouquinho, todas as raças têm qualidades e têm, vamos dizer, defeitos. Quais são, como é que você pode listar para mim, tanto as qualidades de um Pit como os defeitos dele? Ele é um cachorro pelo curto, é um cachorro que não tem muito problema de saúde, né, assim, a gente tem algumas dermatites em esses cachorros, você como veterinário já deve ter visto muita dermatite, Demodex e algumas outras alergias, isso vem muito da seleção mal feita também, tá, porque hoje em dia eu já vai fazer pelo menos uns 5 anos que eu não tenho casos de problema de pele nos meus cachorros, né, assim, não é uma coisa normal. Então isso é muito da seleção que veio acontecendo ao longo dos anos, né, dos criadores se importarem com alguns problemas e irem tirando da criação. E isso, o Pitbull ele tem ainda bastante, se você pegar outra, né, às vezes um cachorro que não tem muito comprometimento com o criador e tal, você tem alguns problemas de pele ainda. E, bom, eu acho que o maior problema do Pitbull é o temperamento dele em relação a outros cães. Então, assim, eu acho que o grande problema de você ter um cachorro desse é que você tem que saber que você não pode ter uma matilha, você não pode ter um monte de cachorro. É um cachorro que você tem que ter no máximo um casal. É ótimo. Mesmo ele sendo muito manso com as pessoas, ele é territorial, ele é um cachorro dominante na maioria das vezes. E ele é um cachorro para quem quer praticar exercício. Se quiser um cachorro para ficar parado em casa, acho que você tem que buscar o cachorro que é do seu perfil. Eu não tenho tempo. Falo isso. Então você compra um cachorro que não exige de você que leve para passear, que faça exercício, né? Então o Pitbull é um cachorro que exige de você uma rotina, um exercício, ele exige de você um cuidado, porque ele é um cachorro dominante, ele provavelmente com outros cachorros ele não vai ser um amiguinho, por mais que ele balance o rabinho, isso não significa que ele está sendo amigo, né? Então, eu acho que o maior problema do Pitbull é esse, as pessoas quererem que ele vire um labrador, não entender o comportamento dele. Mas eu mesma já tive American Staffordshire, eu tinha uma Maia. E a Maia era uma cadela que a gente tinha 10 cachorros na época, ela vivia dentro deles, né? Porque todos os staffs têm esse problema todos os terriers, na verdade, né? Os terriers todos são cachorros de um drive alto. E ela era uma cadela que eu levava nas escolas, então ela lambia a cara de todo mundo. Esse perfil que vocês estão vendo, sim, era o perfil que eu tinha com a Maia. Então eu tinha tranquilidade de colocar ela no meio de um monte de criança, que ela ia lamber todo mundo, o rabo que era um problema, sim, só porque bate e assim, meu problema, ela ficava muito feliz, aquele rabo parecia um chicotinho, mas eu acho que também pode ser talvez de criação, né, se ela tiver um criador e tiver gente junto, é capaz de dar certo. A Maia talvez seja uma exceção, mas pelo que você está falando... Não, ele é um cachorro manso, eu poderia levar ele para um monte de criança da mesma forma. O maior problema realmente é com outros animais, principalmente com outros cachorros, que é onde ele vai ter uma dominância. Ele é um cachorro tranquilo, isso também varia, tá? Tem cachorros que são extremamente agressivos, tem cachorros que são extremamente tranquilos. E você, quando está na ninhada, você já consegue identificar o perfil do cliente? Sim. Porque eu acho que às vezes eu vejo muito assim, eu fui conhecer a ninhada, e o primeiro que chegou em mim, eu achei o máximo. Aquele com a manchinha, não sei das quantas, é o que eu quero. E aí às vezes não é... O interessante é você
o tutor que deseja comprar um animal ouvir do criador e falar, olha, esse aqui é um animal que talvez você vai ter mais dificuldade dessa questão de esse animal que pode vir a ser mais difícil de conviver com outros e tudo mais. Eu acho que os criadores precisam ser mais ouvidos nesse sentido, né? Infelizmente, a gente tem muita gente que chega e quer, eu quero um cachorro preto igual a esse. Aí na ninhada tem um de outra cor e você fala, olha, esse cachorro preto é lindo e tal, mas ele tem um temperamento que talvez não combine com o que você precisa. Você precisa de um cachorro mais calmo, ou a pessoa às vezes quer um cachorro pro esporte, quer um drive mais alto, quer um cachorro mais ativo, entendeu? Então você tem que dar ouvido pro criador. O criador tá ali todo dia, ele tá acompanhando a ninhada, ele sabe quem é o cachorro que é mais dominante, ele sabe quem é o cachorro que é menos ativo. Isso tudo é importante ouvir o criador, porque ali a gente tá no contato diário. E existe cachorros que têm mais predisposição ou não, isso vai muito do teu perfil, do que você busca. Marcele, vamos falar agora de um assunto mais delicado, né? Que é essa questão dessa criança que foi morta, onde tinha um pitbull. A mídia esquece de falar que ali também tinha vira-latas e tinha Rottweiler, e a mídia massacra essa raça de uma forma que, infelizmente, eu não consigo entender. Eu sou realmente uma defensora dos pitbulls. E no programa passado, eu mostrei um Red Nose que eu resgatei nas ruas. Uhum. Quem quiser, tá lá no meu canal no YouTube, no Dicas da Veveta. E era um animal extremamente dócil. E explica um pouquinho. Porque assim, na verdade, eu acho que o erro todo, claro que foi uma infelicidade dessa criança ter pulado o muro. Foi um acidente. Foi um acidente, mas as crianças precisam saber, ou os adultos, seja lá quem for, que você não pode invadir uma casa, uma propriedade de ninguém. Toque a campainha, principalmente se tiver cães. Sim. Que cães vão fazer a guarda. Explica um pouquinho essa questão do animal que vai fazer guarda do território dele. O Pitbull ele não é uma raça muito indicada para guarda territorial, justamente porque ele é um cachorro manso. Então, na maioria das vezes que as pessoas me procuram para comprar um cachorro para guarda, eu não indico. Procura um Rottweiler, procura um Pastor, procura um Doberman, porque são raças que foram selecionadas para isso, né? Então, a partir do princípio que não é a raça mais indicada para isso, você já entende que é um cachorro manso. Eu acho difícil até de ser um pitbull puro naquela situação por conta da matilha, né? Dificilmente um cachorro puro estaria naquela situação ali sem brigar com os outros. Então, eu acho que dificilmente um cachorro puro estaria no meio de outros animais. E os animais, de uma maneira geral, eles são territoriais. Se o cachorro está dentro de um lugar onde é o território dele, onde ele faz a segurança, ele não sabe identificar se é uma criança, se é um idoso, ou se realmente é um bandido. Ele vai fazer o papel dele, ele tem ação e reação. Então isso, em momento algum ele teve culpa, em momento algum animal nenhum ali teve culpa, né? Porque a gente não pode colar, não foi o Pitbull, foi o Rottweiler ou foi o vira-lata. Ali naquela situação, pouco importa quem eram os cachorros que estavam ali dentro. O que interessa é que a matilha trabalhou junto, né? A matilha trabalha junto. Então, ali na situação, pouco importava a raça que estava ali. Né? Mas veja, outro dia também teve um outro ataque a uma outra criança. Considera que o Pitbull é uma raça extremamente dócil e gosta de gente. Sim. O que você atribui a um ataque desses animais a pessoas? Normalmente, o primeiro grande problema são pessoas despreparadas, que têm esses cachorros. E, por exemplo, o Batman tem 1 ano agora. Ele está formando ainda a personalidade dele. Por mais que ele já tenha 1 ano, ele ainda não é um adulto. Ele ainda está se formando. Então as pessoas às vezes não têm preparo. Pega um cachorro desse, muitas vezes compra de quem não dá informação. O cachorro às vezes fica muito tempo preso, se estressa, ou às vezes a pessoa não corrige algumas situações. Então o cachorro ganha espaço e aí ele acaba e você não percebe. É uma rosnadinha, é um não sei o quê. Isso acontece com qualquer raça. Eu já tive Yorkshire que atacou meu filho e eu nunca tive um Pitbull que atacou meu filho. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a relação com os animais. Então, a gente tem que ter o cuidado de um adestrador. Se você não sabe fazer o básico, não brigar, mas assim, condicionar ele e reprimir alguma situação que ele saia do limite, você precisa de um profissional. E essa hora é crucial para você
e não esperar o problema chegar. Você vai comprar um filhote, já vai atrás de um adestrador, vai atrás de alguém que consiga te orientar para que você tenha um bom relacionamento com aquele animal antes dele ter problema. As pessoas, elas acham que o adestrador é para quando você tem problema. Ah, meu cachorro está fazendo isso e aquilo, agora eu vou contratar um adestrador. E na verdade é o contrário, você tem que contratar antes de você ter o problema. Muitas pessoas não sabem se relacionar, não sabem brigar, né, as pessoas não conseguem se relacionar nem com uma criança que ela fala e a outra escuta, imagina com um animal. Sabe uma coisa que eu percebi? Os animais que atacam, sim, geralmente eles estão na periferia, que provavelmente é onde não tem essa preocupação com adestramento, sim, ou eles moram realmente em ambientes mais confinados, ou ficam dentro de numa guia, numa corrente. Curta. Então, todo esse processo está vinculado. Se você vai comprar um animal barato, sem nenhuma referência, sem nenhuma instrução, sem nenhum cuidado, você vai pegar de alguém que não vai te dar instrução nenhuma. E aí você, não tendo instrução, a chance de você errar é muito grande, de você colocar um cachorro num ambiente que não é adequado, de você tratar ele de forma inadequada. E eu nem digo que o cachorro que morde é o cachorro que apanha. Eu acho que está até ao contrário essa situação. Eu acho que o cachorro que morde é o cachorro que ele está muitas vezes esquecido no quintal, que ninguém dá atenção devida, não gasta energia devida, e às vezes até mima na hora errada. Às vezes a pessoa o cachorro tem uma situação, ele não gosta que pegue a bolinha. Não, tem alguma coisa errada aí. Ele rosna quando pega a bolinha. Não, tem alguma coisa errada aí. Ou quando vai pôr a ração. E aí a pessoa fala, não, mas aí eu respeito. Sabe assim, não é uma questão de respeito. O animal, ele tem que ter uma liderança. Uma hierarquia. Tem que ter uma hierarquia. Então, são coisas pequenas que às vezes tomam proporções enormes. Então, assim, por isso que eu falo que é importante e por isso que você está falando, né, sobre a periferia. Normalmente é onde você compra um cachorro mais barato, onde você compra um cachorro que não tem instrução, que você não vai ter um acompanhamento do criador, que você não vai ter um feedback o criador. Eu ligo para o meu cliente, como é que tá? Tá indo bem? Como é que tá? Você precisa de um adestrador? Eu tenho um adestrador. Então, tudo a gente toma esse cuidado, porque não adianta nada eu saber. Eu quero formar um proprietário para que ele saiba. Ele tem que passar o que eu passo, né? A informação que eu dei, ele tem que replicar isso. E tem que viver isso, né? E a rinha, Marcele, algum animal teu, você sabe se ele já parou numa rinha dessas? Como que funciona os criadores que amam a raça, combater essa questão de rinha? Porque, pelo que você me falou, eu não tinha conhecimento disso, a raça foi criada exatamente lá atrás para ser animal de rinha, né? Sim. Então, infelizmente, é hoje uma das coisas que a gente tem que coibir o máximo. E vocês, como criadores, como que vocês veem isso? Me conta um pouquinho. A gente entende a história, porque a história chegou a esse animal, então é um animal que tem um monte de qualidade, e também tem a parte de temperamento, que é um temperamento mais difícil. Uma das coisas é pelo fato dele ser um animal que veio dessa seleção de rinha, né? E infelizmente, algumas pessoas acabam entrando nesse mundo de uma forma... né, é uma coisa ilícita, uma coisa errada, assim como tem outras coisas ilícitas e erradas que as pessoas fazem. E a gente hoje direciona essas pessoas, né, quem quiser um animal, que quer mostrar o potencial do seu animal, que quer... Coloque ele no esporte, põe ele para pular, para brincar, porque é onde você consegue usar as habilidades que ele tem e é onde você consegue que ele se mantenha saudável, que ele se mantenha vivo. Eu acho assim, o princípio básico, né? O cara que leva o cachorro para brigar, ele vai morrer. Né? Em algum momento ele vai morrer. Uma hora ele vai, né? Então, onde eu acho acho que não tem que ter, não sei, eu entendo que uma pessoa que faz uma coisa dessa não tem sentimento pelo animal, vê o animal como um produto. É uma coisa, lá atrás era uma coisa cultural, né? Lá atrás era uma coisa onde você tinha, as pessoas tinham muito menos consciência, eram pessoas que moravam no campo, assim como touradas também, né, Marcelo? Como tourada. As touradas vieram também mais ou menos umas coisas mais sangrentas, né? Sim, era uma coisa normal naquela época. Hoje em dia você não pode achar que isso é uma coisa normal, né? Você tem outros meios para você usar a força do teu cachorro e tal, e realmente dá para ele o bem-estar. Mas vocês conseguem, como criadores, combater? A gente combate dessa forma, orientando, fazendo uma seleção
de um cães mais Dóceis. mais tolerantes, né? E mostrando para as pessoas uma outra parte. Ou, vamos para esse lado, que esse é o lado legal, esse é o lado que você pode filmar, que você pode tirar foto, porque isso tudo é feito clandestino, ninguém sabe exatamente o que acontece. Né? A gente, infelizmente, escuta muita coisa, mas a gente não sabe, a gente não tem como... São coisas que não são feitas à luz do dia, né? Então a gente tem que orientar as pessoas. Porque todo mundo, né, tem muita gente que faz coisa errada, você tem que mostrar a parte boa. Eu digo que é igual o esporte. E eu tive um pouco de acesso a alguns animais que foram retirados dessas fazendas e diz que os animais são extremamente dóceis, né, com pessoas. Então, realmente é o que você está falando, é essa questão da disputa e eu espero que, assim, alguém que saiba de rinhas, que conheça, denuncia, vamos tentar acabar com isso, seja a rinha de galo, que também foi estourada agora há pouco tempo, seja a rinha de animais, eles são dóceis, são animais que vieram pra gente, para ser companhia da gente, seja nos esportes, seja onde for, e não para morrerem no ringue e as pessoas acharem que isso é normal, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus, os direitos dos animais estão aí. E é o que eu sempre falo, Marcele, hoje você abandonar um animal, você agredir um animal, você judiar de um animal, existem câmeras em todos os lugares. As pessoas andam com câmera na mão. Então não achem vocês que vocês vão fazer alguma coisa, isso vai ficar escondido, porque não vai ficar. Vai ter sempre alguém que vai ter um outro olhar e vai querer denunciar. Se você não tem condição, eu sempre digo o seguinte, quer ter um animal, entenda como que vai ser, projete a sua vida nos próximos 15 anos. Entenda, se você mora de aluguel, não dá para você ter um cachorro de grande porte, porque não é em qualquer casa que ele vai entrar. Se você pretende viajar para fora, se você pretende se mudar, não cabe um cachorro de grande porte, talvez nem um de pequeno porte. Estruture sua vida antes, porque cachorro custa. Né? A manutenção de um cachorro, seja com ração, seja com veterinário, seja ao longo do tempo. No caso de um pit que precisa de um animal de exercício, um animal que você precisa sair com esse animal e andar. Então, pense nesse projeto de 15 anos aí. Cabe um animal? Cabe. Não cabe? Não tenha. Porque senão depois ele vai ter que passar para uma adoção, vai ter que passar, ou abandona, ou vai para uma outra pessoa, para um abrigo, né? Você costuma vender os animais castrados, Marcele? Não, a gente não vende castrado até por conta da idade que o cachorro ele precisa de um tempo para desenvolver, né? Então, normalmente quem quer um pitbull quer um cachorro com uma musculatura, né, enfim. E a gente indica que se você não vai ser um criador, se você não vai ser um cara que vai tirar ninhada profissionalmente falando, castre seu cachorro. A melhor maneira de você ter um cachorro mais controlado, é você ter menos problemas de saúde futuramente, né? E você não ter problema de cio, não ter problema de cruzar sem querer, é a castração. Então eu indico, muitos meus clientes castram os seus cachorros e a gente tenta sempre orientar. Ainda não consigo vender um animal castrado. Até porque a gente... É que vocês são canil de excelência, vocês vendem genética também, né, Marcele? Muito para muitas pessoas que procuram a genética, então como criadores, né? Então, assim, é um outro perfil. Marcele, deixa seus contatos para quem quiser conversar com você, tirar alguma dúvida, conhecer teu canil. Teu canil é aberto quando a pessoa quer conhecer? Você permite que a pessoa conheça a tua estrutura? Sim, a gente faz todo um protocolo, porque não dá para abrir, infelizmente hoje a gente tem pessoas que assaltam, que roubam os cachorros dos canis, isso acontece, e então a gente tem que passar por uma peneira, vamos dizer assim, realmente se a pessoa for interessada em comprar o cachorro, ou que queira conhecer para futuramente comprar, que eu acho isso legal também, a gente faz uma seleção, sim, tem um formulário, toda uma documentação que a gente exige para a pessoa. Quer dizer, não é qualquer um que chega lá e fala, quero comprar um cachorro, leva o dinheiro e leva. Não, tem que ter um procedimento ali para isso é muito legal, conhecer. Isso a gente fala que é um criador sério. Deixa teus contatos, Marcelo. A gente tem um Instagram, que é Delmanto Dogs, tem bastante gente, a gente tem lives semanais também, é bem ativo. Tem o canal no YouTube, também é Delmanto Dogs, e o nosso site, www.delmantodogs.com. Então, dessas três formas, vocês nos encontram aí no Facebook também tem. Queridos, eu queria agradecer muito a audiência. A gente ama Pitbull, né? E vou lutar sempre por essa raça. As pessoas gostem ou não,
Aliás, por qualquer raça de cão, eu acho que se tem algum erro, é a criação, é o ser humano que está por trás desse animal. Então, a gente mostrou aqui um pouquinho do Batman, vocês conseguiram ver nesse programa o quanto ele é meigo, o quanto ele é dócil, e é isso, né? O nosso objetivo sempre é mostrar a qualidade dos canis, a qualidade na raça e o bem-estar do animal sempre. Eu deixo um beijo, muito obrigada pela audiência, por nosso programa. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui que a gente vai responder. Se eu não conseguir responder, eu passo para a Marcele. E até segunda-feira que vem, às 11h, ao vivo. Um beijo e até o próximo programa.